Olá, a paz do Senhor Jesus para todos que podem me ouvir. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que essa breve meditação te impulsione, te motive a destravar talvez o freio de mão que está impedindo você de enfrentar os desafios. Talvez diante dos desafios você está parado, sem ação. Então creio que essa meditação irá te abençoar nesse sentido. Para isso nós vamos ler o texto de Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, abençoe, ó Deus, esta breve meditação, ó Pai, que corações sejam alcançados, restaurados, reanimados, fortalecidos pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como eu falei no início, o desejo do meu coração é que essa palavra te impulsione a destravar talvez este freio de mão que você puxou e está fazendo com que a sua vida fique parada diante dos desafios. Então, o texto para essa breve reflexão é o texto de Josué. E aqui, o que eu aprendi, que eu quero compartilhar com você. Antes dos desafios na vida cristã, Deus nos prepara para enfrentá-los. Vou repetir. Antes dos desafios na vida cristã, Deus nos prepara para enfrentá-los. Glória a Deus. Aprendemos isso com Josué nesse texto que acabamos de ler. Por que afirmo isso? Antes do Senhor levantar Josué como líder e comandante do seu povo, para ser o sucessor de Moisés, o que a gente observa aqui, logo no verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Presta atenção. Servidor de Moisés. Então a gente aprende que
Antes de Josué ser levantado como líder e comandante, a gente olhando para o passado de Josué, a gente observa que durante muito tempo Josué esteve servindo a Moisés. Glória a Deus. A gente pode constatar isso em Êxodo capítulo 24. Vou abrir aqui com vocês, 24, no verso 13. Vamos ver o que afirma aqui a palavra do Senhor. Verso 13. Diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido numa nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então aqui a gente observa que quando Moisés se levantou para subir ao monte, quem levantou com ele? Diz aqui o texto que Josué, seu servidor, também se levantou. O que a gente aprende com isso? Moisés aqui ia buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, né? E ouvir a voz de Deus. Quem se levantou também? Josué. Então a gente observa que para onde Moisés ia, estava lá Josué, sempre próximo, sempre perto, aprendendo com o seu líder. Estava sempre disponível para servir Moisés. No capítulo 33, verso 11 de Êxodo, também tem aqui um ensinamento. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha só, Josué sempre próximo, sempre perto, sempre disponível para servir, sempre aprendendo com Moisés. Onde Moisés estava lá o seu servidor, estava lá o seu servo Josué. Então muitos desafios surgirão em momentos difíceis e também em momentos desfavoráveis, onde a nossa força, onde a nossa competência, onde a nossa inteligência, a nossa capacidade, onde a nossa experiência não são suficientes para o embate. Tudo isso que eu citei aqui, experiência, qualidade, competência, né? Capacidade, inteligência, tudo isso daqui são coisas importantes que a gente busca na vida, a gente adquire capacidade, conhecimento, tempos de vivência, experiência. Mas quando os desafios surgem nesses momentos difíceis, desfavoráveis, toda a nossa bagagem não é suficiente. A gente precisa de Deus, a gente precisa da ação de Deus, do poder de Deus, da palavra do Senhor. E essa situação aconteceu com Josué. Aqui a gente observa no primeiro versículo que a gente leu, aqui de Josué,
aqui, ó, capítulo 1, verso 1, sucedeu depois da morte de quem? Da morte de Moisés, né? Servo do Senhor, que o Senhor, né, falou a Josué. Então, o Senhor apareceu a Josué num momento difícil, né? Creio aqui, Josué estava vivendo dias de luto. Não somente Josué, mas todo o povo. Luto pela morte de Moisés, o grande líder, o servo de Deus, né? E nesse momento difícil, nesse momento desfavorável, o Senhor lhe traz uma palavra de encorajamento que anima o coração de Josué. E Josué, a gente percebe, né? O texto diz que ele era servidor de Moisés. Josué foi preparado, treinado, prestou serviços a Moisés, aprendeu com Moisés, e depois desse processo de serviço, de aprendizado, de discipulado, que veio a aprovação de Deus para apresentar a Josué um grande desafio. O que ocorre muitas vezes é que desejamos, presta atenção, desejamos ser aprovados, reconhecidos, sem antes termos dedicado dias da nossa vida servindo pessoas. A gente quer ser aprovado, quer ser reconhecido, sem antes servir. E isso é válido para todas as áreas da nossa vida, não somente na vida espiritual, na vida ministerial, mas também na vida profissional. Isso é válido para toda a área da nossa vida. Sem serviço e treinamento, jamais teremos condições de enfrentar os desafios da vida cristã. Sem antes um preparo, um treinamento, sem antes um aprendizado, jamais teremos condições de enfrentar os desafios. Por isso que muitas das vezes, como eu falei no início, o freio de mão puxado. A gente, diante do desafio, a gente para. E é nesse momento que a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa ser encorajado, fortalecido pela palavra de Deus. Josué era servo e aprendiz de Moisés. O seu histórico de vida é um histórico de serviço, de fidelidade a Moisés, de aprendizado com Moisés. Então, diante do desafio que ele estava, qual era o desafio de Josué? A travessia do Jordão. No momento mais difícil, que era quando o Jordão transbordava, suas águas transbordavam. E a travessia era muito difícil. Imagine para uma nação inteira. Se para os 2 espias que atravessaram, creio eu, a nado, como todo aquele povo, crianças, rebanho, idosos, mulheres, como todo aquele povo iria atravessar o Jordão, seria muito complicado, praticamente algo impossível. E nesse momento, Josué
toda a nação precisava da intervenção de Deus, intervenção divina, de um milagre. Será que temos permitido ser treinados por Deus para enfrentar os desafios que está por vir? Os desafios do próximo ano? Será que a gente tem permitido que Deus opere esse treinamento na nossa vida? Esse preparo que Josué teve, servindo e aprendendo com Moisés? Se pensarmos em feitos, se o nosso objetivo no próximo ano é pensar em feitos, em conquistas, em projetos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus, que venham glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente, se a gente pensa em avançar em diversas áreas da nossa vida, que seja para a glória de Deus, amém? Mas é necessário uma coisa: precisamos ser mais servos do que senhores, mais serviçais do que mandantes, do que patrões. Dentro de casa, o que temos feito para melhor servirmos aos nossos familiares, filhos? O que vocês têm feito para melhor servir seus pais, melhor honrar seus pais? Isso no reduto familiar, no trabalho. Que eu, que você, o que podemos fazer ou o que temos feito para melhor servirmos os nossos patrões, os nossos colegas de trabalho, de profissão? O que temos feito? Na obra de Deus, na igreja, o que podemos fazer ou o que temos feito para melhor servirmos os nossos pastores, os nossos irmãos em Cristo, companheiros de ministério? Será que é somente frequentar os cultos? Só isso basta? Só isso é serviço? Ou precisamos fazer algo mais? O que temos feito? Quando envolve serviço, quando envolve estar perto, aprendendo, servindo uns aos outros, servindo nossos líderes, o que temos feito na escola, jovens, na faculdade, para servir nossos companheiros? O que temos feito? Glória a Deus. A travessia do Jordão, naquele momento crítico, onde o Jordão transbordava, a travessia do Jordão era o desafio de Josué, de toda aquela nação, de todo o povo. Qual é o desafio que Deus tem apontado para a nossa vida no próximo ano, para 2026? Será que estamos preparados para o embate, para enfrentar esses desafios? Será que estamos servindo e aprendendo? De repente,
para muitos, o ano de 2026 não será talvez um ano de conquista, de grandes realizações, como aconteceu com o povo, né? A travessia do Jordão foi um milagre. E esse povo, tanto Josué como o povo, Josué estava preparado e preparou a nação para esse desafio. Tanto é que a ordem que ele deu, ele disse para o povo, para os oficiais transmitirem essa mensagem para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A nação se santificou, a nação se preparou, houve um preparo espiritual para enfrentar, e ali o povo contemplar a ação divina. Então, de repente, para você ou para mim, não sei, de repente 2026 será um ano de mais entrega, de mais serviço e aprendizado do que maravilhas, do que conquistas. A mensagem que fica, que deixo para todos vocês: antes dos desafios da vida cristã, Deus nos prepara para enfrentá-los. Sem serviço, sem treinamento, sem preparo, não há como enfrentarmos os desafios e vencê-los. E Deus quer fazer esse preparo na nossa vida. Pedimos tantas coisas ao Senhor. Entramos ano após ano com desafios, com projetos. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Mas primeiro Deus precisa nos preparar. Precisamos nos colocar à disposição para servir. E o maior exemplo de servo fiel é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia vai dizer, lá em Filipenses, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, eu desejo ler para encerrar. Aos Filipenses, a gente aprende que o verso 5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Então aqui, na carta aos Filipenses, Paulo está nos dizendo para termos como exemplo o que Cristo fez. Deus se revelou a nós servindo por meio de Jesus. Deus se revelou a nós servindo. Glória a Deus. Foi um serviço voluntário e fiel até a morte. Muitas das vezes a gente quer ver o Senhor fazendo maravilhas
nos dando grandes conquistas, mas é necessário um serviço, um empenho, é necessário um desprendimento. Muitas das vezes na casa de Deus, uma entrega, um amor para servir nossos irmãos. E como eu sempre digo, a igreja começa em casa. Precisamos ser servos na nossa casa. Precisamos ser mais serviçais do que mandantes, mais servos do que senhores. E deixo essa palavra com você, para que você possa refletir. Talvez você está diante de um grande desafio e a coisa parece que está emperrada. De repente, é mais serviço, é mais amor à obra, é mais obediência à liderança, é mais aprendizado, ouvir. Josué não somente serviu, mas aprendeu com Moisés. E a palavra do Senhor foi que ele não se apartasse do livro da lei, não deixasse de falar, meditasse de dia e de noite e obedecesse a palavra, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecer fiel. E eu desejo a você não somente um feliz ano novo, e se porventura 2026 for um ano de grandes realizações na sua vida, que Jesus seja glorificado. Se for um ano de serviço, de entrega, de mais serviço, mais amor à obra de Deus, de mais serviço aos irmãos, que Jesus seja glorificado através da sua vida. Amém. Deus te abençoe. Abençoe sua vida, seus familiares. Seja um ano com a bênção do Senhor. Amém.